Durante os últimos dias, a colocação de placas de sinalização gerou grande mobilização nas redes sociais. 2 delas foram instaladas em calçadas do centro histórico da cidade, impossibilitando a passagem de quem tem a mobilidade reduzida e comprometendo a acessibilidade. Dias depois das reivindicações, algumas das placas foram retiradas. As placas foram colocadas erroneamente e se não fosse manifestação popular, eu coloquei nas redes sociais, foi muito bem, sabe? Amigos me indicaram, amigos comentaram e foi assim. Então, através disso que nós conseguimos a retirada. Teve que mobilizar para fazer isso. Uma coisa que atrapalha não só o cadeirante, como todo mundo que tem mobilidade reduzida. Cláudio mora na Avenida Leite de Castro e precisa realizar um trajeto de cerca de 200 metros para chegar até a primeira rampa de acesso à passarela que fica no meio da rua. No entanto, no caminho até a rampa, diversos empecilhos colocam em risco a segurança do cadeirante. Não tem projeto nenhum, as rampas são mal feitas, com elevação muito alta, a rua muito emburacada, calçada irregular. É impossível, é uma luta diária para mim e para todos os meus amigos que têm mobilidade reduzida. Vinha um carro em alta velocidade, com motorista embriagado, vindo da Colônia, indo em direção ao CETAM, e eu estava subindo da minha casa para o centro e não tem acessibilidade, não tem um calçamento adequado. O carro veio em minha direção e eu vi ele me atropelar de frente quando um motorista que vinha na mesma direção que eu jogou o carro dele em cima, bateu de frente, ele estava com toda a família no carro. Ele fez isso para me proteger e assim me espirrou caco de vidro, eu fiquei todo picado com os cacos de vidro do carro que bateu. Foi uma situação muito assustadora, muito deprimente para mim. Ao chegar até a primeira rampa da avenida, outro desafio: encontrar alguém que o ajude a atravessá-la, já que a inclinação não é adequada e não permite que ele realize o movimento sozinho. E Cláudio afirma que no centro histórico a situação é ainda mais complicada. A calçada, por ser de pé de moleque, né, que é uma coisa que já não é muito legal para cadeirante. A má educação dos motoristas que estacionam em poucas rampas que tem, né, eles estacionam direto em rampas, eu tenho que acionar a polícia para isso. Eu acho um absurdo a má educação. Dr. Luiz Henrique Simas Júnior, advogado, explica que existem leis que ditam normas sobre a instalação de placas e sinalização. A Constituição de 88 veio regulamentando inicialmente de uma forma ampla e depois, em 89, 2000, 2004, veio o Decreto-Lei em 2004, regulamentando de forma específica. Temos também as regras da ABNT, que seria a Agência Brasileira de Normas Técnicas, para falar quais seriam as distâncias necessárias e as normas condizentes à instalação de placas e sinalização vertical. Se a placa não estiver instalada de forma correta, e vier a ocasionar algum acidente, a responsabilidade seria de forma do município, do órgão executor daquela instalação, porque fica um pouco mais complicado a averiguação da responsabilidade. Contudo, se há alguma infração técnica na instalação, seria daquela pessoa que executou a instalação. Ele afirma ainda que existe um amparo a pessoas com mobilidade reduzida, mas que algumas áreas de São João del Rei possuem uma dificuldade maior de adaptação por se tratar de uma cidade histórica. O amparo normalmente é, como falei inicialmente, da comodidade, sempre visando o bem-estar da sociedade. Contudo, infelizmente, aqui em São João, ou felizmente, contamos com a questão histórica. Temos São João como uma cidade histórica, então não foi uma cidade planejada, em que os passeios são mais curtos, as ruas, a pavimentação um pouco mais dificultosa para aquelas pessoas que usam cadeira de rodas, que são deficientes visuais. Então, essa acessibilidade é muito limitada, pelo menos ao centro histórico, porque não é regulamentada pelas normas técnicas. A título de exemplo, a gente vê uma norma técnica falando que o passeio tem que ter, no mínimo, 1,20 m, e sendo o básico, o ideal, 1,50 m, coisa que não é respeitada. Então, além desse não respeite às normas técnicas, porque São João é uma cidade histórica, não pode se mudar ao centro histórico, por causa do turismo e tudo mais, a gente chama de dificuldade de adaptação. Essa dificuldade de adaptação, como que a gente pode colocar uma rampa de acesso no local que não tem como uma pessoa que usa cadeira de rodas transitar? Então, a dificuldade já vem há mais tempo e não de agora. Contudo, em áreas planejadas, deveria se respeitar essas normas técnicas, coisa que muitas vezes não acontece.